Tática Timão na área fiel, mais um vídeo aqui para vocês, né? Hoje, CNN Esporte, programa do Benja, né? Falando de novas notícias sobre o Timão, dos bastidores. Savoia também deu suas opiniões sobre uma proposta que ele está recebendo do Corinthians para trabalhar lá. E a análise de Mano, né? Que tem muito a ver com a minha. Eu concordo com muitas coisas que Mano falou ali. E Dorival, infelizmente, vai ter que fazer mudanças nesse time. Dorival vai ter que encontrar um time titular, porque esse negócio de estar fazendo experimento, bota um time hoje, coloca outro time amanhã, não tá dando certo, ele tem que achar os 11 e depois ele vai mesclando, vai jogar, faz primeiro o resultado, tira os titulares e aí coloca o reserva. Eu penso dessa forma, assim como foi dito no programa. E você, como é que pensa? Não seria melhor Dorival colocar primeiro os titulares, os 11, e depois ir colocando os reservas para poupar os que ele acha que são titulares nos jogos? Porque se ele ficar, coloca a reserva, perde, coloca a reserva, perde, infelizmente uma hora vai chegar, a conta vai chegar, né? E é isso aí, fiel. Vamos ver aí tudo que Mano, Benja, Savoia, Michel Baixo tem para falar aí, né? E deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vai, Corinthians. Esses caras estão fazendo com o Corinthians, velho. É escândalo atrás de escândalo. Eu gosto do Dorival. Pô, Félix Torres e Kaká, velho. Ele pegou o que tem de pior pra escalar a zaga do Corinthians. Um futebol pobre, horroroso, sem graça. O que tá pior? O Corinthians dentro de campo ou fora? Olha, Benja, eu acho o seguinte, eu acho que as duas coisas não estão legais, né? Eu acho que fora de campo a situação tem que ser resolvida, né? Porque tem que ser esclarecida. O problema é que você conhece bem o Corinthians, né? Quem está dentro é uma coisa e quem está fora é outra coisa. Se inverter é a mesma coisa. Isso é o grande problema do Corinthians. Isso é verdade. Você conhece o Corinthians, Isso é entendeu? verdade. Então, o mesmo que fizeram com a renovação e transparência, agora a renovação está fazendo. O que eu penso que deveria acontecer, acho que o Corinthians só deveria gastar aquilo que pode ser gasto, né? O orçamento, igual na minha casa, eu não gasto mais do que eu ganho. Então, eu sei que tem a pressão da torcida, se você não ganha, te obriga a gastar o que você não tem, mas eu acho que chegou o momento de que a diretoria tem que gastar o que pode, tem que pagar o que deve, e depois vai pensar num grande time. Mas esse é o grande... brasileiro faz isso. Não, mas tem que fazer, Não, o Flamengo fez. Flamengo fez. Palmeiras fez. Palmeiras fez. E por coincidência são os dois melhores times do Brasil. Pois é. Daqui a pouco nós vamos falar muito do extra-campo do Corinthians. E eu vou deixar o Mano por último, porque assim ele fica com raiva. Eu preciso do Mano com raiva. Mano Nutella não serve. O Michel Basso, o Depay falou outro dia aí, semana passada, ou retrasado, que o Corinthians ia ser o pesadelo dos adversários quando esse time engrenasse. Por enquanto, o pesadelo tem sido para o torcedor do Corinthians. Para os adversários, então é uma maravilha. O América de Cali vem aqui e joga à vontade pela Sul-Americana, entendeu? O Corinthians pega o Mirassol, toma de virada aí, ó. Sabe? Nem aí. Não, mas eu vou te falar, eu gosto de jogador com personalidade assim, mas eu acho que depois que você fala, você tem que... Esse é o problema. Depois que você falar, você tem que assumir e dar resultado. Por exemplo, aí ele vai para um jogo e dá essa cavadinha. Você começou o programa falando, cara, eu falo, se o cara faz, eu vou bater palma pra esse cara. Eu também. Eu vou bater palma pra pra esse cara. Mas se não faz? Eu vou cobrar. Eu vou cobrar, porque eu acho que o pênalti, Benja, como uma falta, como tudo dentro que você vai fazer dentro de um jogo, você treina. Ninguém treina assim. Essa cavadinha aí ninguém treina. Ele fez muito isso na Holanda, né? Difícil. Essa vai, difícil. Vou te falar, difícil. Ainda mais, acho que, ainda mais na situação, eu falo, se fizer, eu vou bater palma. Se não fizer, eu vou cobrar. Eu nunca bati, nunca tentei, nunca bati, nunca
fiz uma cavadinha. Você assume uma conta que não sempre, deve ser sua, né? E sempre bati pênalti nos times que eu joguei. Só que eu treinava de uma forma, ia pro jogo e fazia. Se eu errasse, mesmo assim eu assumia a responsabilidade. Mas aí é aquele ditado que todo jogador fala, só erra quem bate. Se você bater sério e perder, é uma coisa. Diminui um pouco a responsabilidade. Se você bater dessa forma... o zagueiro do Mirassol lá também tira onda? Então, bobagem. Mas isso também não. Isso também, deixa o cara bater o pé. Já errou, tá bom pra você. Não tem que... Por exemplo, ir lá, o cara no chão, ficar batendo nas costas Isso é a frescura do futebol de hoje em então, dia. Tipo Ó, assim... Ninguém fala do Walter, hein? Que tempo de reação, hein? Na idade dele, cara, ele já estava caindo, recuperou-se, voltou para jogar e defendeu o pênalti. Difícil fazer o que ele fez. Verdade. Mas assim, eu acho que nessa é uma responsabilidade que o Memphis tem que assumir. E como você falou, Benji, eu acho que se fizer, tá tudo certo. Se não fez, mas, cagada. Nesse ponto, Michel, cara, ninguém vai comemorar mais o gol, Benja, se for de bico ou se for de cavadinha. Não. Gol é gol, a bola entrou, o torcedor vai comemorar igual. Mas a cavadinha é um risco que não vale a pena correr. O jogador que está assumindo esse risco está sendo burro. Tá sendo burro. Por mais que você tenha caras aí que já fizeram isso com maestria, por exemplo, o Marcelinho Carioca fez muito isso, o Djalminha fazia Louco isso. Abreu. Louco Abreu. E esses caras eles conseguiam fazer porque eles treinavam dessa forma também e conseguiam de fato deslocar o goleiro. O Depay, você pode ver que ele não olha pro Walter, ele já tá pensando em fazer a cavadinha independente do goleiro. E o Marcelinho quando fazia isso e o Djalminha também, ele olhava o goleiro para ver aonde o goleiro estava partindo. Por exemplo, o Walter, ele esperou até o último minuto para poder tomar decisão. Ele não escolheu o canto para pular. Ele tá acompanhando o movimento do Depay. E quando ele vê que o Depay vai dar cavadinha, ele não se joga. Tanto que ele tem o poder de reação. A leitura do Walter foi perfeita. Então o Depay, ele pratica ali uma displicência imbecil que não deveria ter praticado. Não vale a pena correr o risco dessa forma. Bate sério, tenta fazer o gol. Ainda mais no momento que o Corinthians vive, Depay. Tá de brincadeira. Não, eu posso falar, desculpa, posso falar mais? O Walter, na verdade, ele tava caindo pro lado direito. Ele foi tão mal batido que ele teve uma reação de voltar. Olha lá, ele volta. Mas olha, ele tá fazendo a leitura, ele não despenca totalmente pro lado ali, ó. Ele tá fazendo mas já tava caindo. Tem goleiro que quando lê bem, ele já segura a bola aqui. Agora, o zagueiro vai lá encher o saco do Depay, tem que frescura. Sabe que é isso aí? É a lacração de hoje em dia que existe no cara, se ele quer... É a lacração. Ele não perdeu? Então, mas é um mimimi, Benja, de falar. Tanto que o cara aí, não sei quem foi, o jogador do Mirassol, postou até nas redes sociais. Eu te respeitava, porque você fala que você é favela. Eu gostava do seu estilo de vida. Você provou que você não tem humildade. Vai se lascar, o Chile. Ver que ele gostava da favela quando ele bateu o pelo de cavadinha. Ridículo. Mas hoje em dia, Benjamin, tá na moda que ele dá essa lacrada aí, ó. Tá na moda. Mas sabe é que tem gente que dá pauta pra isso aí. Eu era seu fã, gostava do seu estilo de vida e futebol. Mas, a partir de hoje, você perdeu todo o meu respeito, você que fala tanto de humildade, favelas, etc. Isso não passa de um personagem, falsidade, para chamar a atenção do povo. Aqui no Brasil, você precisa respeitar para ser respeitado. Você não sabe o verdadeiro significado da favela. Ô, Rafa Silva, ainda foi pro vai Google... andar, velho. Não, ainda foi pro Google Tradutor ainda. Ô, Rafa, fez em inglês. Ô, Rafa Silva. Vai tirar, mano. Chile quente. Se o Romário fizesse isso contra o Mirassol, ele ia falar que o Romário não tem humildade. Ô, Rafa Silva, que blá blá blá, que papinho furado, que frescurinha. E você não sabe como o Depay deve estar hoje, ele não deve ter dormido, porque você não tem mais o respeito dele. Fala, olha, tá no AS da Espanha, Rafa Silva diz, perdi o respeito pelo Depay, que frescura, velho. E tem crédito também, né? Eu acho que o Depay foi mal pra cacete, não é isso? Sim, não, foi mal. Bateu mal. Pô, falou que os adversários do Corinthians iam ter pesadelo tem um torcedor. Agora, o cara falar isso também, que é papo furado. Ridículo. Papo furado. É o mimimi que move o futebol é isso hoje, aí, meu, é o mimimi. Mas, é o mimizinho. Eu quero fazer uma crítica agora também, Benjamin. Pera só um minuto. Boa. Eu tô ansioso desde ontem. Não tá nada. O que você acha de Félix Torres e Kaká na zaga? Uma porcaria, eu prefiro uma pedra no rim do que os dois. O negócio é o seguinte... Não, pedra no rim não, meu. Você dá uma dor, filho, eu já... Mas prefiro, pra ter uma ideia. Você não faz ideia do que é pedra no rim, cara, mano. eu prefiro uma pedra de aquário. Prefiro uma pedra de aquário rasgando minha uretra do que Félix Torres e Kaká. Mas o negócio é o seguinte, você perguntou o que eu acho. Não era pra falar de uma pedra no rim. Eu tô sendo sincero. Deus. Eu tô sendo sincero. Mas o negócio é o seguinte, Benja. Eu quero falar agora aqui do Dorival Júnior. Vamos lá. Dorival, você tá chegando agora, então cabe um conselho. Antes de começar a crítica, cabe um conselho.
O elenco do Corinthians, Dorival, não é confiável. O Corinthians ele tem um bom time, um time competitivo de 1 a 11. Elenco não tem. O elenco do Corinthians é extremamente limitado. Então, Dorival Júnior, deixa eu te dar um conselho. Você que está chegando agora, é igual quando você começa um novo relacionamento. Você quer fazer melhor do que o ex fez para a mulher. Você quer fazer melhor, então você tem que impressionar. O que você faz para impressionar quando você chega num time que não tem um elenco forte? Você usa o que você tem de principal, você usa o que você tem de melhor. O Corinthians ele não pode ficar com esse rodízio imbecil. Não pode, Dorival. O Corinthians ele tem que colocar os titulares para começar o jogo. Depois que tiver resolvido, você começa a rodar o elenco, Dorival. Aí você muda aquele cara que tá mais cansado, aquele cara que tá fadigado. Porque ontem você quis colocar, quando tá 2-1 pro Mirassol, Yuri Alberto e Carrídio, para tentar pelo menos empatar o jogo. Esses caras, Dorival. Contrário. Exato. Se você começa com eles e abre 2-0 contra o Mirassol, é mais fácil de você administrar do que olhar pros caras e falar: entra agora e vira o jogo de novo para mim. Porque eles vão ter que correr o dobro. Então, Dorival, você que é um técnico experiente, você deveria, no mínimo, ter esse raciocínio lógico na sua mente. No começo, Dorival, antes de você pensar em fazer rodízio de jogadores e trocar peças, você usa o que você tem de base, de melhor para começar o jogo, resolver partidas e conseguir vitórias. Porque é isso que você precisa fazer no começo do seu trabalho. Conseguir uma margem boa de vitórias e trazer a confiança de novo para esse elenco. Verdade. O elenco do Corinthians está sem confiança, Dorival. Então, se você pega um elenco que já é mal treinado e limitado tecnicamente, você começa a fazer esse rodízio, tá na cara que você vai começar a tropeçar em resultados. E o Corinthians não pode tropeçar em resultados. O próximo jogo, Dorival, que é o Corinthians enfrentando o Racing no Uruguai na Copa Sul-Americana, se o Corinthians empatar, acabou a Sul-Americana. Então, para com essa imbecilidade de fazer o rodízio agora. Coloca o que você tem de melhor em campo, resolve o jogo, e aí no segundo tempo, quando você precisar fazer o rodízio e preservar alguns jogadores, você tira quem tá mais cansado. Mas para começar, tem que ser do 1 ao 11 o que você tem de melhor. Mas discorra sobre Félix Torres e Kaká na dupla de zaga. De novo, eu já falei aqui, eu resumi, eu acho. Não, mas eu queria que você acho horroroso. Por exemplo, o Benjamin, o Félix Torres, ele me enganou. O Murilo falou que você tem até 15 pastores para falar de Félix Torres. Cara, o Félix Torres, Benja, se eu tiver que fazer uma analogia aqui, é aquela mina que você vê no Instagram, você fala, que nave. E na hora que você chegar perto, você fala, que diabo. Então o negócio é o seguinte... Mano, você é machista. Não é machista. A mulher pode falar a mesma coisa de mim. Falar, eu pensei que no Instagram era bonito, eu vi de perto, é um demônio. Então o negócio é o seguinte, o Félix Torres, ele me enganou no começo. Porque quando ele chegou, eu falei, pô, bacana, né? Jogador de seleção, fez boas partidas. Lembrava o Lúcio. Sabe, Lúcio? Arboleda. Sabe? Não, ele pegava a bola, partia, sabe, armando o jogo lá de trás. Eu falei, pô, esse cara vai dar certo no Corinthians, o cara alto. Mas, cara, começou a passar o tempo, Benjamin. Aí começou a cair a ficha. Aí veio aquele choque de realidade. Aí lembrou quem? Sabe, é igual você comprar um barco. Quando você compra o barco, logo de cara, você tá empolgado, você tá encantado. Aí começa a conviver com o barco, você fala, que M que eu fiz? O Félix Torres, cara, na boa, ele começou bem, assim como outros jogadores também, Benja. Por exemplo, o André Ramalho é um outro jogador que começou muito bem. O Angileri também começou muito bem. A partida do Angileri ontem foi catastrófica. Então o Corinthians ele tem alguns jogadores dentro do seu elenco, e principalmente o Félix Torres, que é um jogador de seleção brasileira, de equatoriana, é um cara que poderia render muito mais do que está rendendo. E eu não sei porque o futebol desse cara despencou tanto, como o futebol de muitos jogadores do Corinthians também. Agora o Kaká, Benja, desculpa, não dá para esperar outra coisa do Kaká, por mais que ele tenha feito gol. Mas o Kaká é um zagueiro pouco confiável. O zagueiro, o lance Kaká, do segundo gol do Mirassol é patético, bizarro. assim como outras participações que ele já teve em gols que o Corinthians sofreu, Benjamin. O Kaká não é jogador tecnicamente para vestir a camisa do Corinthians. O Angileri chegou atrasado dos 2 gols. Sim. A torcida gosta do Kaká porque ele veio aquele lá e falou PNC da mídia. Foi o maior momento do Kaká no Corinthians. Sim. O momento de evidência do Kaká do Corinthians foi ele falar aquilo que acharam máximo. Mas tá aí, jogando bola, pelo amor de Deus, aquele segundo gol do Mirassol. Pelo amor de Deus, cena dos trapalhões. O Dorival tem amanhã, né? E que ele falou, ele não falou nada. Não, ele falou, ele deixou subentendido que o cara tá arrependido. Tem que falar, vai, não vai, foi, não foi, vai, mas acho que... Mas você acha que o Memphis estava remoendo, como ele falou ali? Não. Também acho que não. O Memphis estava preocupado aonde ele ia, depois da noite, jantar. Eu acho que quem tinha que estar se remoendo é o Dorival com o Félix Torres e Kaká. Não, mas fora esse erro também desses dois, Benjamin, a gente tem que falar, porque, por exemplo, o pênalti perdido, o Savoia, contra o Mirassol, é um pênalti que cabe crítica sim. Mas desculpa, não perdeu um pênalti contra o Flamengo. Não foi um pênalti contra o Palmeiras, que faria muita falta. Se o Corinthians perder um pênalti contra o Mirassol e 10 gols cara a cara, tem obrigação de vencer o Mirassol. Não, deixa eu te falar. O Corinthians, ele não pode, Benjamin, não pode, com todo respeito ao Mirassol, que tem a única ambição na Série A de permanecer na Série A, o Corinthians ele não pode sentir
a perda de um pênalti contra o Mirassol. Se fosse contra o Flamengo, que você fala, pô, são chances escassas no jogo, tem um pênalti, você não pode ser displicente dessa forma. Por esse lado eu concordo com você. Beija, por esse lado eu concordo. Mas esse era um jogo que, por mais que era fora de casa, a meu ver, era jogo para 3 pontos. E é isso que eu tô falando. O Corinthians ele não pode lamentar o pênalti perdido contra o Mirassol. Ele tinha que ganhar de 4-2 do Mirassol. Mas aí eu precisava entender. Se era um jogo para 3 pontos, você perde um pênalti que poderia te ajudar a ganhar 3 pontos, você não vai lamentar isso? O que foi? Se você tá falando que era um jogo para 3 pontos, o Memphis perde um pênalti. Sim, mas é isso que eu tô falando, concordo. Mas ele tá falando, Michel, que o Corinthians poderia ter produzido muito mais do que produziu. Mas não produz. E esse pênalti, ele não poderia fazer tanta falta como fez. Mas, mano, o Corinthians ele tinha obrigação de vencer o Mirassol ontem, mesmo Mas perdendo um pênalti do o Mirassol. Corinthians não produz, cara. Exato. Savoy, o Corinthians produz o quê? Você assistiu o Corinthians e América de Cali? Assisti. Jogo em casa, E precisa assisti parar. do estádio. Assisti do estádio. Eu acho que o Corinthians tem alguns problemas fundamentais. Por exemplo, você olha o Palmeiras e o Flamengo jogar. Tá? Primeira coisa, os caras atacam o homem da bola. Quem está com a bola não tem 10 segundos de sossego, já tem alguém. Marca quem está com a bola e marca a opção. Aí você começa a já atrasar o ataque do adversário. Não vejo o Corinthians fazer isso. Por quê? Talvez seja a questão condição física. Você vê no jogo contra o América, os caras trocaram bola sem ninguém atacar. O tempo inteiro. Ah, não, acho que isso é condição. Mas ele sabe que o time, se fizer isso, ele vai abrir as pernas no segundo tempo. Né? E outra coisa, veja um futebol desagrupado, melhorou muito em relação à família Dias. Mas eu acho que, você vai... Eu não acho não, Zé Eduardo. Eu acho que Pra mim ficou tá mais igual. fechado. Ficou mais fechado. Só que falta um pouco para a defesa acompanhar as outras linhas. E aí fica um espaço. Como é que o Corinthians toma gol sempre? O Corinthians toma gol com a bola longa. Ontem tinha Maicon e Bidon, A bola longa. Coronado. E ontem ele fez uma coisa que eu achei errado. Eu acho o Maicon um grande jogador. Passa muito bem, mas depois da lesão, ele perdeu um pouco da força. Presta atenção na recuperação do Maicon. Ele demora para chegar. Como o Angileri demorou para recompor. Chega sempre atrasado, não tem mais a força. Dá para recuperar essa força, mas precisa ser trabalhada. Quem sofre LCA sabe que demora um pouco para o cara recuperar a força física e a condição de jogo. E aí o que ele fez? Ele botou o Maicon atrás e liberou o Ranieri. Quando a principal característica do Ranieri é a marcação e a principal característica do Maicon, lembra o gol que ele fez contra o Palmeiras? Que ele saiu correndo, ganhou dos caras e fez o gol não, ele fez a jogada para o João marcar, que deu o título. Cara, ele é muito bom jogador, mas eu acho que ele não está bem. E aí, quando você coloca ele atrás, para evitar esse problema da recomposição dele, você cria 2 problemas. Você perde o cara que é especialista da posição, que marca, e não ganha o cara da armação, o cara da transição. Então fica muito espaço e o adversário sabe aproveitar isso. É muito para manter o jogador e ocupar espaço e só. Falando português, claro. Recebendo a bola. E a bola chegava muito Quantos e quantos gols ele não fez com a assistência do Galo? Mas pra mim, elenco bom é aquele que tem constância. É o que acontece com Flamengo e Palmeiras. O Corinthians não tem. Não tem. Mas aí eu concordo com o Mano numa parte. Não tem reserva. Peça de reposição, Não tem mas peça. aí a gente tá O falando técnico do elenco. Mas então, eu tenho uma resposta mesmo. Do coletivo. Você tem vê o banco do Palmeiras e vê o banco do Flamengo e vê o banco do Corinthians, gente. Mas eu tenho uma resposta mesmo. O cara tem que ser mágico para fazer. Eu tenho uma time. resposta do futebol do ano passado. No ano passado tem todo um contexto, né? Você tinha um time que estava para não cair, que era uma desgraça de ruim. Era uma desgraça de ruim. Aí vieram 200 milhões em reforço. 200 milhões. Mas tinha que vir mesmo. Porque senão o prejuízo na Série B seria muito maior. Não estou discutindo é isso. um gasto que você tem que tirar o chapéu. Por quê? Aí vem aquela história do marketing do drama. Vai cair, não vamos deixar, fiel não vai. Aí vem aquela coisa da torcida do Corinthians, o Ramon acerta o time, aí eu concordo com o Mano Garro, realmente tá jogando uma barbaridade, Hugo Souza começa a fechar o gol e o time vai, abraçado, pá. A missão era escapar do rebaixamento, missão cumprida. Quando a missão era ganhar título, que aí dava para sonhar pré-Libertadores ainda, ultrapassou dava para sonhar por título, foi uma desgraça. Aí quando vem a realidade,
Vai pegar o Que Flamengo. título você está dizendo? Copa do Brasil, vai pegar o Flamengo. Aí debita do treinador, cara. Peraí. Que joga o primeiro jogo com um time reserva. Então, com o Hector Hernandes. E no segundo tempo mostrou que podia até ter empatado e virado quando ele botou o time em cima. Aí vai pro jogo da volta aqui, o Bruno Henrique é expulso com 25 minutos e o Corinthians dá um chute a gol. O Flamengo dormiu, o Gerson acabou com o jogo. Treinador de novo. Aí vai pegar Tinha o um Racing. jogador a mais e não sabia como é Aí que aproveitava sim, esse concordo. jogador a mais. Aí vai pegar e o Racing. O outro lá fez 2 linhas de 4, deixou um na frente. Aí vai pra pegar puxar o Racing pela contra-ataque e resolver o Sul-Americana, problema. não joga nada lá e não joga nada cá. Quando acabou o Brasileirão, eu falei aqui, falei, troca o treinador, porque na hora que era pra jogar bola, não joga. Aí quiseram segurar, aí ganhou do... Ainda falei antes do Campeonato Paulista. O Corinthians vai ser campeão paulista. Acabou o Campeonato Paulista, troca o treinador. Aí não troca, aí o time é uma desgraça. Aí vem a realidade. Infelizmente, essa é a realidade do futebol do Corinthians. Ô Zé Savoia, agora pior... Aí que tem um negócio que a gente não está na cadeira do homem, né? Seja quem for. O presidente do clube, pode ser Corinthians, pô, o cara acabou de ser campeão, com todos os problemas que ele tem, como é que o cara vai justificar uma demissão, uma troca de treinador? É difícil, cara. Aqui é fácil a gente falar, mas a hora que estiver lá, cadê a eu convicção concordo dele? com você. O Augusto nunca morreu de amores pelo Ramon Dias. Eu concordo. O Augusto nunca morreu de amores pelo Ramon Dias. Eu não sei, eu nunca conversei com o Augusto assim, depois que ele ganhou a eleição. Nunca Isso conversei. é verdade? Os caras querem você diretor de comunicação? Não é bem diretor de comunicação. Me chamaram para conversar. É a Corinthians TV. É a Corinthians TV. Não tem nada a ver de diretor de comunicação. A gente conversou lá, mais ou menos. Eu estou sentindo o ambiente. Ainda não tem nada, nenhum contrato, nenhum vínculo. Você cogita aceitar, Savoia? Então, é uma coisa que eu acho que dá para você fazer uma TV Corinthians autossustentável. Com a marca que o Corinthians tem, se você fizer alguma coisa legal, né, diferente. Você tá falando sério? Eu estou falando sério. Não aceitei ainda, não está nada definido, mas é um potencial. Savoia, você é um Você com a marca do Corinthians, você não faz uma coisa boa? Deixa eu te falar. Esse papo eu ouço há 30 anos. Ai, mas a marca Corinthians... Ninguém está preocupado com a marca Corinthians. Pelo contrário, o que todos esses caras estão fazendo no Corinthians nos últimos anos é destruir a marca Corinthians. Só. Mas não consegue. Sabe, esse negócio de falar, ai, mas a marca Corinthians... Gente, eu não conheço uma marca no mundo, uma,